Bom dia a todos, meu nome é Alana Danzi, sou bióloga, especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental e especialista também em biotecnologia. A Intertox é uma consultoria de segurança química, toxicologia e meio ambiente que atua há 18 anos trazendo soluções nesse tema para os seus clientes. Hoje apresentaremos a vocês um webinar sobre comunicação de produtos perigosos, focando tanto no GHS como no transporte. O webinar levará cerca de 45 minutos e nesse tempo terá um espaço também para que vocês façam as suas perguntas. Vamos dar início então ao nosso webinar Comunicação de Produtos Perigosos, GHS e Transporte. O conteúdo ele foi dividido da seguinte maneira: falaremos então sobre segurança química, sobre um contexto e os principais sistemas de classificação. Em seguida, falaremos sobre o GHS, as legislações aplicáveis e também alguns exemplos sobre comunicação de perigo, utilizando os elementos apropriados da rotulagem. E sobre o transporte terrestre, também um outro sistema de classificação, vamos abranger sobre as legislações pertinentes e também trazer um exemplo de identificação de embalagem e também identificação de volume. Antes de entrarmos no sistema de classificação, é importante termos alguns conceitos determinados, como o conceito de segurança química. O que é, então, a segurança química? A segurança química é o uso correto e seguro dos produtos químicos, prevenindo aí qualquer efeito adverso, efeito nocivo que possa ocorrer com o ser humano ou com o meio ambiente. Então, são diversas medidas a serem tomadas para que isso não ocorra, tá? Para isso, devemos pensar em todo o ciclo de vida do produto dentro da planta. Então, em locais como armazenamento, resíduos, fabricação de novos produtos, transporte. Então, todo o ciclo de vida do produto deve ser pensado para que a gente atenda a segurança química e a gestão desses produtos dentro da planta. O sistema de classificação de perigo. O sistema de classificação de perigo, ele é outro conceito que também é bastante importante. Por quê? O que é esse sistema de classificação de perigo? É ele que vai estabelecer os critérios e os procedimentos para a gente classificar uma substância ou uma mistura. Além disso, ele vai trazer quais são as gradações de perigo e também como a gente deve comunicar esses perigos. Então, existem sistemas diferentes, já vou trazer para vocês alguns exemplos, e cada sistema possui a sua maneira de comunicar e os seus próprios critérios de classificação, tá? E as gradações também de perigo. Não existe substância não perigosa. Quando a gente fala isso, né, não existe substância não perigosa, muita gente questiona. Não, claro que existe substância não perigosa, né? Mas, se a gente parar a frase por aí, né, e não existe substância não perigosa, essa frase está correta. Por quê? Sempre a gente tem que pensar em qual sistema de classificação que foi determinado que essa substância não é perigosa. Então, sempre a gente vai ter que verificar os critérios, ter esse conceito, né, determinado para saber o que foi avaliado para considerar essa substância não perigosa. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de sistemas de classificação de produtos perigosos. Aqui é o sistema utilizado pela Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia já possui um sistema de classificação há bastante tempo, então o sistema deles trouxe bastante embasamento para o que a gente tem do GHS hoje, inclusive com relação aos pictogramas. Vocês vão perceber que eles são bastante similares com relação aos desenhos, né? Não a cor, que nesse caso é laranja, mas a Comunidade Europeia também já está adotando o GHS. Aqui nós temos o diagrama de Rommel, que foi elaborado pela NFPA nos Estados Unidos. O diagrama de Rommel, ele possui alguns perigos, ele é mais restrito
em questão de quantidade de classes, né, de perigo que ele considera, aos perigos que ele considera. Então, ele considera aqui inflamabilidade, instabilidade, saúde e perigos específicos, tá? Como ele foi elaborado especificamente para perigos com o fogo, ele não levou em consideração alguns perigos, algumas situações. E ele nunca foi obrigatório aqui no Brasil, né? Muitas empresas utilizavam e utilizam ainda esse sistema de classificação, mas ele nunca foi obrigatório no nosso país. O pessoal utilizava muito como boa prática mesmo, né? Uma conduta interna das empresas. Aqui o GHS, então a gente tem esses nove pictogramas oficiais do GHS. O GHS veio como um intuito de harmonizar a comunicação de perigo, facilitar o comércio entre os países também com essa comunicação. E é sobre ele que vamos detalhar mais para frente com relação à rotulagem dos produtos. Além disso, a gente também vai especificar para vocês sobre o transporte de produtos perigosos, então como a gente vai fazer essa comunicação de perigo, seguindo a legislação de transporte terrestre. Aqui, alguns exemplos de rótulos de risco utilizados no transporte, tanto nas embalagens como na identificação dos caminhões que vão ser carregados com esses produtos. Falando então especificamente dos sistemas GHS. Na nossa legislação brasileira, nós temos um decreto 2657 de 98 que promulgou a Convenção 170 da Organização Internacional do Trabalho, né, que ocorreu em 1990. O que foi, na realidade, essa convenção? Por conta de diversos acidentes envolvendo trabalhadores e produtos químicos em ambiente de trabalho, o mundo passou a discutir mais a respeito desses produtos e do que poderia ser feito para que esses acidentes fossem minimizados. Uma dessas reuniões foi a Convenção 170 da OIT, em 1990, que trouxe aí pela primeira vez sobre o direito de saber do trabalhador. Então, foi discutido nessa convenção que o trabalhador deveria conhecer quais são os produtos que ele lida diariamente no seu ambiente de trabalho. E foi isso que o decreto 2657 trouxe aqui para o Brasil. Então, ele promulgou essa convenção aqui, trazendo alguns artigos, eu selecionei alguns aqui. O artigo 6, que fala a respeito de classificação. Então, a autoridade competente ou os organismos aprovados ou reconhecidos por essa autoridade competente deverão estabelecer sistemas e critérios específicos apropriados para classificar todos os produtos químicos em função do tipo e do grau dos riscos físicos para a saúde que esses oferecem. O artigo 7, ele fala especificamente de rotulagem e marcação. Então, todos os produtos químicos deverão portar uma marca que permita a identificação e também deverão portar aí uma etiqueta facilmente compreensível para os trabalhadores, facilitando as informações essenciais a respeito dos perigos desse produto. E o artigo 8, que fala da FISPIC, né, das fichas com dados de segurança. Então, os empregadores que utilizam produtos químicos perigosos, eles deverão receber essa ficha, né, com dados de segurança, contendo as informações essenciais detalhadas sobre a sua identificação, classificação e periculosidade. Quando falamos sobre direito do trabalhador, esses artigos todos, eles envolvem o trabalhador, sempre vamos relacionar com o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Neste caso, especificamente com a portaria 229 do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos para ela, então, verificar o que ela nos diz. A portaria 229, ela alterou a NR 26, que é sobre sinalização de segurança. E o que ela traz para a gente? No item 26.2.1, fala que o produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a segurança e saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo GHS, né, que foi escrito e descrito pela ONU. E os aspectos relativos à classificação vão ser definidos em norma técnica oficial vigente.
Hoje, no nosso país, a norma técnica oficial vigente que trata a respeito de classificação de produto químico é a 14725, parte 2, tá? Então, a norma é dividida em 4 partes e vocês vão perceber que cada parte está relacionada a uma comunicação ou ao sistema de classificação. Nesse caso, a parte 2 é do sistema de classificação de produto. Continuando, então, na portaria 229, o item 26.231 fala a respeito da FISPIC. Então, a ficha de dados de segurança do produto devem seguir o que é estabelecido no GHS, tá? E também os aspectos relativos a essa ficha vão estar definidos, né, dispostos em norma técnica oficial vigente. Novamente, a portaria 229 vai nos reportar aí para a 14725, mas dessa vez para a parte 4 da norma, que é a parte que trata de ficha de informações de segurança. Nessa parte, vocês vão encontrar que informações devem ser preenchidas em cada seção da FISPIC, traz também um modelo para vocês seguirem, então, todas as premissas para completar e obter esse documento, né, redigir esse documento, vocês encontram na parte 4 da 14725. Agora, com relação à rotulagem, a NR26 também traz as determinações. Então, a rotulagem preventiva do produto classificado como perigoso deve seguir o que foi definido pelo GHS e deve conter os seguintes elementos: pictograma, frase de perigo, palavra de advertência e a frase de precaução, que são os elementos apropriados para a rotulagem. Então, nós vamos ver mais adiante quais são esses elementos e como a gente vai utilizá-los na comunicação de perigo, além da identificação e composição do produto químico e de informações suplementares se for necessário. E, novamente, os aspectos relativos à rotulagem devem, né, atender uma norma técnica oficial vigente, que nesse caso, quando a gente fala de rotulagem de produto químico, também é a 14725, só que agora a parte 3. Retomando sobre os elementos de comunicação de perigo do GHS, então, nós temos 4 elementos de comunicação de perigo. Então, sempre que um produto for classificado, a gente tem que verificar quais são os pictogramas, qual que vai ser a palavra, as frases de perigo e as frases de precaução que vamos utilizar para comunicar esses perigos do nosso produto, tá? Então, aqui os 9 pictogramas do GHS. A palavra de advertência vai ser sempre ou perigo ou atenção. Quando é perigo, é porque a categoria, a gradação desse perigo é muito alta. Então, no GHS, a gente tem diversas classes de perigo e cada classe de perigo tem categorias dentro dessas classes. E aí, dentro de cada categoria, a gente vai definir a palavra de advertência, como os demais elementos de comunicação também. Mas, por exemplo, se nós temos uma substância que ela é tóxica aguda, toxicidade aguda, oral, por exemplo, pelo GHS nós temos 5 categorias, de categoria 1 a categoria 5. A categoria 5 é a mais branda e a categoria 1 ela é a mais perigosa. Então, a gente vai de 1 a 5, sendo que essa escala ela vai se tornando, o perigo vai se tornando mais brando, tá? Além disso, a gente tem as frases de perigo e as frases de precaução para serem inseridas também na comunicação de perigo pelo GHS do nosso produto. Então, elas já são pré-definidas, e tanto a de perigo quanto a de precaução. E eu vou mostrar para vocês onde que a gente encontra essas definições. Vamos a um exemplo para ficar mais claro todos esses conceitos. Nós temos aqui, então, um produto já classificado pelo GHS. Então, ele já classificou, já verificamos o critério e já classificamos esse nosso produto. Então, a gente vai verificar como comunicar todos esses perigos, tá? O primeiro, líquidos inflamáveis, categoria 2. Eu trouxe para vocês, para esse primeiro exemplo, qual foi o critério adotado para classificar para líquidos inflamáveis. Então, lá no GHS, a gente tem uma tabela
né, e na 14725, nós temos uma tabela, que é essa tabela 32, que ela traz quais são as categorias e quais são os critérios para cada categoria. Então, no nosso exemplo, a acetona possui ponto de fulgor de menos 17 graus Celsius e um ponto de ebulição de 56,05 graus Celsius. Analisando esses dados, então, a gente vai verificar em qual categoria vamos enquadrar a acetona na classe de líquidos inflamáveis. Tendo por vista que ela tem ponto de fulgor menos 17 graus Celsius, então as categorias seriam entre 1 e 2, que tem ponto de fulgor menor que 23. E o ponto de ebulição, na categoria 1, é menor ou igual a 35 e na categoria 2 é maior. No nosso caso, nós temos 56,05 graus Celsius. Então, a acetona é categoria 2, tá? Então, esse foi o critério como a gente classificou a acetona na categoria 2. Agora, a gente tem que comunicar esse perigo da acetona, utilizando os elementos apropriados para rotulagem, como já vimos. Vamos lá, então. Dentro da parte 3 da norma, a gente tem alguns anexos. E um desses anexos, a gente tem tabelas sobre cada classe de perigo já definida. E dentro de cada classe de perigo, nós temos as categorias, certo? No nosso caso, líquidos inflamáveis categoria 2 é a classificação da acetona. Então, nós utilizaremos esses elementos apropriados para rotulagem. Então, o pictograma da chama, a palavra de advertência para este perigo é perigo, frase de perigo, líquidos e vapores altamente inflamáveis, e aqui tem uma série de frases de precaução. Para lesões oculares graves e irritação ocular, também temos uma tabela. Então, já vem definido, novamente, quais são os elementos apropriados da rotulagem que a gente vai utilizar. Então, nesse caso, nosso produto ele é categoria 2A. Então, utilizaremos o pictograma da exclamação, a palavra de advertência, atenção, a frase de perigo provoca irritação ocular grave e aqui embaixo tem os códigos das frases de precaução. Algo que tem que ficar bem claro, as frases de todos esses elementos apropriados da rotulagem já são pré-definidos, já estão determinados na norma de acordo com a classificação. Porém, muita gente tem dúvidas se utiliza o código das frases de perigo, se utiliza os códigos das frases de precaução, e eles são apenas orientativos, códigos orientativos. Eles não são obrigatórios de estarem na FISPIC ou no rótulo, tá? Então, vocês podem definir que o documento de vocês vai ter o código e a frase, ou apenas a frase. Agora, não pode definir que será apenas o código, tá? Então, sempre o código da frase ou apenas a frase. Tanto para as frases de perigo, como para as frases de precaução. Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única, categoria 3. É o último perigo aqui da acetona, para o GHS. Então, a gente tem lá também uma tabela, já com essas definições de elementos apropriados para rotulagem, para essa classe e categoria. Especificamente para toxicidade para órgãos-alvo, exposição única, a categoria 3, ela tem duas frases de perigo. Por quê? Porque já é determinado no critério que esses alvos específicos, né, esse órgão-alvo específico, vai ser ou sistema respiratório ou efeito narcótico que a substância pode trazer. Então, no nosso caso, a acetona é categoria 3 por efeito narcótico. Então, a frase de perigo que a gente vai utilizar é H336, que pode provocar sonolência ou vertigem, tá? E também aqui as frases de precaução para essa categoria e classe de perigo. Como vai ficar a comunicação, então? A gente já viu onde encontrar esses elementos apropriados para rotulagem e eu vou exemplificar aqui para vocês como montar aí a comunicação desses perigos, tá? Então, vamos lá. Classificação que nós temos é líquidos inflamáveis categoria 2, o pictograma, então, é o da chama. Para lesões oculares graves, irritação ocular, eu tenho categoria 2A e o pictograma é exclamação. Para toxicidade para órgãos específicos, categoria 3 também é exclamação. Aí, a norma traz uma premissa para a gente com relação à repetição de pictograma.
Então, a gente tem duas classes de perigo que têm o mesmo pictograma. Então, não é necessário que a gente coloque esses dois pictogramas repetidos na comunicação de perigo. Então, a gente vai ocultar um desses pictogramas. Então, na nossa FISPIC e no nosso rótulo, nós vamos inserir apenas a chama e uma vez a exclamação. Seguindo para a palavra de advertência, o próximo elemento apropriado para a comunicação. A palavra de advertência também ela já vem pré-definida, olha só. Então, ela pode ser perigo ou atenção, como eu falei para vocês, nós temos diversas categorias e elas vão se tornando mais brandas, né? Então, a categoria 1 aqui, nesse caso, é a mais perigosa e a categoria 4 é a menos perigosa. Então, notem que na 4 a gente nem tem mais pictograma, mas tem palavra de advertência, tem frase de perigo, tem frase de precaução. Então, o produto de vocês é perigoso se ele cair na categoria 4, não é porque não tem pictograma que não é perigoso. Então, temos sempre que ficar atentos com relação à FISPIC, que às vezes não tem pictograma nenhum e ele é o mais impactante e parece que o produto não é perigoso, mas não é isso. Tem que analisar os outros elementos apropriados para a rotulagem também, né, e verificar aí diversas outras informações durante o documento, durante a FISP, para ser assertivo que esse produto não é perigoso, tá? Então, a palavra de advertência para líquidos inflamáveis categoria 2 é perigo, como acabamos de ver. Para lesões oculares graves, categoria 2A é atenção. E também para toxicidade para órgãos-alvo específicos, categoria 3, para exposição única, também é atenção. Então, lembrando que essa comunicação que a gente está fazendo para a acetona, ela é do produto, então não é por classe de perigo. Não é por classe de perigo. Então, nós temos que definir qual será a palavra de advertência que vai nesse produto, tá? Também temos uma definição pela norma de que, se a palavra perigo aparecer em uma das classes de perigo classificadas, que esse produto foi classificado, então a palavra perigo vai se sobressair frente às de atenção, que é o que acontece aqui com a gente, ó. A gente tem perigo uma única vez e atenção duas vezes, nas lesões oculares e na toxicidade por órgãos-alvo, mas para a rotulagem do nosso produto, né, e para a elaboração da FISP, que a gente vai utilizar a palavra de advertência perigo. Então, estamos montando a nossa comunicação aqui, seria a nossa seção 2 da FISP, que tem a identificação de perigos, e também o nosso rótulo de acordo com o que é definido pelo GHS. As frases de perigo, né, a frase de perigo também já vem definida. Então, olha só, lá para os líquidos inflamáveis, categoria 2, que é o nosso, por exemplo, a gente vai utilizar H225, líquidos e vapores altamente inflamáveis. Já vem nas tabelas também todas as frases de perigo. E as frases de perigo sempre vão ser colocadas no documento. Então, a gente sempre vai colocar todas as frases de perigo. Os perigos são sempre comunicados, todos. Líquidos inflamáveis, então, categoria 2, a frase de perigo. Líquidos e vapores altamente inflamáveis. Para lesões oculares graves, categoria 2A, vai ficar provoca irritação ocular grave. E para toxicidade para órgãos-alvo específicos, categoria 3, para exposição única, a gente vai utilizar a frase 336, que é definida aí para os efeitos narcóticos, que pode causar sonolência ou vertigem. Então, vamos colocar essas frases de perigo na nossa FISP e no nosso rótulo, tá? Falta apenas um agora, né? Elemento apropriado para a rotulagem, que é a frase de precaução. Então, vamos lá. Ela também já vem pré-definida, olha só, de acordo com a classe e categoria de perigo. Notem que são muitas frases de precaução. De acordo com cada classe e categoria, nós temos diversas frases de precaução, tá? Então, para líquidos inflamáveis, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, para lesões oculares graves também, e também para toxicidade para órgãos-alvo específicos, coloquei aqui algumas das frases de precaução que podem ser utilizadas na comunicação de perigo. Sobre a rotulagem,
a norma ela traz uma especificidade. Então, para o rótulo deve conter no máximo 6 frases de precaução, a não ser, né, que o produto seja muito perigoso e seja necessário utilizar outras frases de precaução aí para caracterizar esse seu produto. Mas se não, são 6 frases de precaução que devem ser utilizadas no rótulo, tá? E aí, cada fabricante, né, fornecedor que vai fazer a FISP e o rótulo, ele vai ter que selecionar algumas frases de precaução, né? Já que no rótulo a gente tem esse dever de ter 6 frases de precaução, só que no nosso exemplo a gente já tem muito mais frases de precaução contando aí todas as categorias e classes de perigos que a gente tem aqui para a acetona. Então, o ideal é que seja feita uma análise a respeito do seu produto para que você utilize as frases mais pertinentes e que caracterizem mais esse seu produto. Então, vamos colocar as frases de precaução. Essa seria, então, a nossa parte 2, né, a seção 2 da FISP, que é identificação de perigos, então, com os elementos apropriados da rotulagem, e também a identificação que a gente utilizaria no rótulo, né, faltaria aí a identificação apenas do produto. E para o transporte, né, já definimos toda a comunicação pelo GHS, agora temos que definir também a do transporte, tá? No transporte, nós temos, por legislação, o Decreto 96044 de 88. O que ele fez esse decreto? Ele aprovou o regulamento para transporte rodoviário de produtos. E aí trouxe algumas providências também com relação a esse transporte. Esse decreto sofreu algumas atualizações, dentre elas a da Resolução 3665 de 2011. Essa Resolução 3665 ela trouxe diversas premissas, direcionamentos para que a gente consiga cumprir a legislação de transporte terrestre no nosso país. Sendo assim, a gente tem algumas instruções complementares a esse regulamento que nos auxiliam aí a cumprir essas legislações. Uma delas é a 5232, né, que foi recentemente, né, publicada em 2016, já está vigente e ela atualizou a nossa Resolução 420, que era de 2004. Então, a gente estava bastante defasado em termos de classificação de produto e comunicação também dos perigos, que a ONU já tinha definido e a gente não tinha ainda no nosso país. A 5232, ela sofreu algumas atualizações já. Apesar de ser recente, em 2016, ela sofreu algumas atualizações com relação ao prazo para vigência, com relação a algumas interpretações e também algumas correções que já aconteceram, tá? Só para critério de informação, nós no transporte temos menos classes de perigo, então no transporte nós temos 9 classes de perigo apenas, então explosivos, a classe 2 que é gases, classe 3 líquidos inflamáveis, a de sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos, a de substâncias tóxicas e infectantes, material radioativo e substâncias corrosivas, e a última é a classe 9, que é de substâncias e artigos perigosos diversos, incluindo as substâncias que apresentem risco para o meio ambiente. Percebam que para o GHS e para o transporte, nós temos objetivos diferentes, né, de classificação e de comunicação. Então, são sistemas distintos, que possuem critérios distintos também para classificação e também maneiras diferentes para a comunicação desses perigos. Então, para o GHS, o objetivo maior é o trabalhador, é ele ter essa comunicação no frasco, próximo ao trabalho dele, no frasco que ele manipula todos os dias. Então, já que ele vai ter uma exposição contínua e repetida a esses produtos, ele precisa ter essas informações mais abrangentes, incluindo perigos, por exemplo, como carcinogenicidade, mutagenicidade, que são perigos que podem trazer um risco aí para o trabalhador, mas a longo prazo. Já o transporte não. As classes dos transportes são reduzidas, a gente só tem 9,
contando que no GHS nós temos 28 classes, no transporte a gente tem 9 justamente por isso, porque no transporte, no percurso de transporte, não se espera que o contato com esse produto químico seja por um longo período. Então, as exposições são curtas, agudas, e caso aconteça algum acidente, por exemplo, né, um caminhão tombe e o serviço de emergência tem algum tipo de contato, então não é por um longo período, todos os dias, que a gente vai ter essa exposição. Então, o risco aí seria menor. Como para o GHS, para o transporte, a gente tem os grupos de embalagem. No GHS, a gente tem as categorias de perigo, né? Então, a gente tem as classes e as categorias de perigo que vão dar a gradação desse perigo. Para o transporte, a gente tem os grupos de embalagem. Algumas classes de perigo possuem grupos de embalagem. E esses grupos de embalagem são grupos de embalagem 1, 2 ou 3, para substâncias que apresentem alto risco, médio risco ou baixo risco. É assim que é definido o grupo de embalagem. Vamos para o exemplo do transporte, então. Para o transporte, nós vamos utilizar também o mesmo exemplo, então a acetona. A acetona já é pré-definida em legislação que ela é perigosa para o transporte, então ela já está na listagem, na relação de produtos perigosos. O número ONU dela é 1090. Então, o nome apropriado para embarque é acetona. Nessa mesma relação, a gente vai encontrar qual que é a classe de perigo, né? Que é a classe 3 para o transporte, qual que é o número de risco e qual que é o grupo de embalagem. O transporte ele utiliza muito essa palavra risco, tá? Então, é a classe 3, o número de risco 33 e o grupo de embalagem 2. Isso já vem definido de acordo com a legislação. Trouxe para vocês aqui qual foi o critério que foi adotado pela 5232, pela nossa legislação de transporte terrestre, para definir que a acetona é grupo de embalagem 2. Então, nesse caso, a gente também vai utilizar o ponto de fulgor e o ponto de ebulição, tá? Então, como a acetona tem ponto de fulgor menos 17 graus Celsius e ponto de ebulição 56,05, a gente já consegue enquadrar aí no grupo de embalagem 2, que está falando para a gente, nesse critério, que o ponto de fulgor tem que ser menor que 23, né? E que o ponto de ebulição inicial tem que ser maior que 35 graus Celsius. Então, é por isso que ficou definido a classe 3 de líquidos inflamáveis para acetona. Aqui estão alguns modelos, né, de rótulos de risco que serão utilizados na comunicação aí das embalagens e também nas identificações do caminhão quando carregados com um produto perigoso. A norma define como deve ser feita a identificação dos volumes, tá? Então, ela fala que os artigos e volumes contendo os produtos perigosos que estejam listados aí na relação devem portar o rótulo correspondente à classe de risco, que é indicada na coluna 3, como a gente viu na acetona, classe 3, e, quando aplicável, o rótulo de risco subsidiário. Além disso, na 5232, a gente tem algo bastante específico com relação à dimensão, porque é determinada a dimensão que deve ter o rótulo de risco, né? Dimensão mínima, mas quando você tem um volume que ele tem uma dimensão menor, aí é possível ter também o rótulo de risco proporcional a ao seu volume, tá? Bom, no caso da embalagem, então, para a acetona, como ficaria as informações para o transporte? Eu vou colocar lá o número ONU, que é ONU 1090, o nome apropriado para embarque, que é acetona, e o rótulo de risco definido para a classe que nós classificamos. Temos a classificação desse produto, que foi a classe 3 de líquidos inflamáveis. Então, aqui eu trouxe para vocês como ficaria na embalagem em uma caixa, por exemplo. Então, o número ONU, 1090, o nome apropriado para embarque, acetona, e o rótulo de risco da classe 3, de líquidos inflamáveis. Além disso, aqui a gente tem as setas de orientação, que é para quando o produto é frágil, né?
Temos também o selo de identificação de conformidade e a marca de homologação das embalagens, tá? Como ficaria então para o veículo? Para o veículo, além do rótulo de risco, a gente tem que ter o painel de segurança, né? Que é aquele painel laranja. Então, o painel de segurança também ele já tem definição. Ele tem que ter o número de risco e embaixo o número ONU. Gente, tudo isso, quais são esses rótulos de risco, as dimensões, tamanhos, como fazer o painel de segurança, quais são os tipos de letra, porque tem especificidade para letra, para os números também, né, que são utilizados, a fonte e tudo mais, é definido tudo na 7500. Então, se vocês precisarem, consulte a norma, ela é muito extensa, ela traz alguns anexos também com relação a símbolos de manuseio para colocar em embalagem. Vários pontos são abordados na 7500. Então, se vocês precisarem, consultem a norma, tá? E aqui eu trouxe um exemplo ilustrativo para vocês de como ficaria, então, a definição, né, a comunicação, identificação do caminhão para a acetona, tá? Então, teria que identificar os painéis de segurança, então, em cima, né, na primeira linha vai o 33, que é o número de risco, e abaixo o número ONU 1090 da acetona. E aí a gente precisa colocar, além disso, o rótulo de risco, que é o rótulo da classe, né, de perigo. Então, é a classe 3 de líquidos inflamáveis. Então, a gente tem que colocar na lateral e na traseira do caminhão, tá? Nas laterais, né? Bom, de conteúdo era isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E agora a gente vai entrar, então, com o tempo para responder algumas das perguntas de vocês.